Eu já tô iniciando aqui, tá? Oi, Lu. O áudio tá ok? Tá me ouvindo? Perfeito? Tá, então vamos aguardar, né, o pessoal chegar. Boa noite para quem já entrou. Vocês estão me ouvindo? O som tá bom? A câmera tá bem? Tá tudo ok? Boa noite. Vamos guardar uns minutinhos. O pessoal tá chegando aí. Boa noite a todos. Agora que eu descobri aqui onde que estava o chat, é a primeira live ao vivo que eu vou participar, mas acho que vai dar tudo certo aqui, né? Que a espiritualidade nos auxilie também. Tem sido um momento de bastante aprendizagem, né? Até nas conexões aqui a gente fica um pouco nervoso, mas dá certo. Então o som tá perfeito, a imagem também, né? Então vamos aguardar, já são quase 8 horas. Vai dar uns minutinhos para a gente começar. Vivo. Boa noite. Boa noite, Luciano. Boa noite, Rita. Rita Cassiano. Boa noite, Sueli, Dalila. Bora. Boa noite, Sandra. Quem mais está entrando? Agora que eu vi o chat aqui. Sejam todos bem-vindos, né? A página do centro. E daqui uns minutinhos aí, uns 2 minutinhos, nós vamos iniciar a nossa reflexão da noite de hoje.
Nós vamos falar o capítulo 11, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, aí, que é amar o próximo como a si mesmo, e o item 13, fé e caridade. Né? Hoje a gente vai refletir um pouquinho aí, uma meia hora sobre esse tema tão necessário em tudo que a gente está vivendo. Né? Só dar mais uns minutinhos e a gente já inicia a nossa conversa de hoje. E aí o pessoal já vai chegando. Tadinho aqui. Água. Seu Lincoln, Dona Zélia, boa noite. Grande abraço. Tá tudo certinho, né? O som, a imagem, tá tudo ok. Ah, que bom. Acertamos o caminho aqui. Então vamos, né? Vamos iniciando a nossa noite de hoje, desejando aí boas-vindas, boa noite a todos, né? Que já chegaram, aos que entrarão posteriormente. Vamos pedir nesse momento, né? Entrar em concentração e pedir ao nosso Mestre Jesus que nos ilumine, que ilumine os meus pensamentos, que me intua na minha fala e que eu possa falar aquilo que está no meu coração e exatamente aquilo que nós todos precisamos ouvir nesse momento. Que o Mestre Jesus nos guie, nos ilumine e alimente sempre a nossa fé, a nossa esperança e a nossa caridade. Entregamos a Ti, Mestre Jesus, todas as nossas reflexões do dia de hoje, para que elas nos sirvam, assim como o Mestre nos foi um exemplo. Que as nossas reflexões possam ser refletidas no nosso dia a dia. Que assim seja. Então, boa noite, né? 8h03. Vamos esperar, o pessoal já tá entrando. Só retomando, então, o nosso tema de hoje é o capítulo aí 11, amar ao próximo como a si mesmo, e o item 13, né? Nós vamos refletir um pouquinho sobre a fé e a caridade. E assim, nós estamos, né, todos nesse momento imbuídos aí de grande ansiedade, né, até mesmo de um pouco de angústia diante de tudo que a gente está vivendo, né, diante do que a vida nos proporcionou nesse momento. Então, tem sido um recolhimento, né, nós saímos de fora, estamos buscando, né, ir para dentro. E aí esse ir para dentro, na verdade, é o ir para dentro de nós mesmos. Nós somos aí impossibilitados de fazer tantas coisas, né, do nosso dia a dia, da nossa vida dita normal, né, o que a gente tinha como certo, de uma hora para outra isso se torna incerto. Mas ao mesmo tempo que nós estamos impossibilitados de fazer tantas coisas, nós temos possibilidade de fazer outras tantas, né? E uma delas é fazer um encontro conosco, né? Rever as nossas ações, rever a nossa vida. A gente está tendo tempo para pensar. Então, de repente, a gente vivia uma correria do dia a dia e a gente reclamava de falta de tempo. E agora o tempo nos sobra, entre aspas, né? Porque é um tempo um pouco que forçado e às vezes a gente não sabe o que fazer com ele. Então, pessoalmente, eu venho de algumas batalhas, de algumas lutas que a vida me trouxe e esse momento tem servido de muita reflexão. Então, quando foi me pedido para participar das lives do centro, né, e a gente poderia escolher o tema,
que seria um tema livre, eu fiquei há mais de um mês aí pensando tudo e seguindo a intuição, né? Na semana passada eu tenho assistido todas as lives do centro e outras também, né? Nesse momento de reflexão, me veio assim a intuição falar exatamente sobre esse momento e refletir sobre a fé e sobre a caridade, que é um assunto inesgotável, né? É um tema para muitos estudos, é um tema para muita reflexão. Então, o que eu trago na noite de hoje é uma pontinha, né, do meu olhar sobre o que eu busquei, sobre o que eu estudei e sobre o meu pequeno entendimento, né, na questão da fé e da caridade. E eu não posso deixar de falar de fé e de caridade sem no meio a gente colocar aí também mais uma palavrinha que se chama esperança. Então, na verdade, a reflexão de hoje vai ser sobre a tríade: fé, esperança e caridade, né? Então, Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele nos diz exatamente o seguinte: para encontrar o bem e assimilar-lhe a luz, não basta admitir-lhe a existência. É indispensável buscá-lo com perseverança e fervor. E aí Emmanuel continua também falando sobre a fé. E ele fala o seguinte, né, que a fé, ela não encontra uma definição palpável no nosso vocabulário. Ou seja, a fé é força que nasce com a própria alma. Ela é uma certeza instintiva na sabedoria de Deus. Né? Então, Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele traz essa reflexão sobre a fé. Né? A fé é para encontrar o bem e assimilar-lhe a luz, não basta admitir só a existência. É indispensável buscá-lo com fé, com perseverança e fervor. E essa fé, ela não tem uma definição no vocabulário, no nosso vocabulário humano, porque essa fé é a força, ela é a força que nos move. E aí, quando a gente vai trazer a reflexão sobre a fé, a gente vai tentar desalinhar, no caso, essa reflexão de crenças. Nós não estamos aqui para falar da fé em algumas crenças, né, que nós temos, porque às vezes a gente confunde a fé com uma crença. E essa crença, às vezes, ela é pessoal, às vezes ela vem de uma constituição aí familiar, né, que nos ensinaram a ter uma certa crença, ela vem de um aspecto cultural, né, a humanidade é muito diversa, então várias culturas têm diversas crenças. A fé que nós trazemos hoje para a reflexão, de acordo com o Evangelho, não é a crença, mas é a fé como força, a fé como mola, né, propulsora para as nossas ações. Então, a gente não entra nesse campo das crenças, mas nós vamos falar nessa fé que nos sustenta, né? Nessa fé que nos alimenta. E aí, nós vamos pensar um exemplo básico do nosso cotidiano, né? Para que a gente levante, né, de manhã, que a gente acorde e iniciar um novo dia, primeiramente a gente precisa ter fé. E essa fé é a confiança, né? É aquela confiança que nos faz sair da cama e batalhar por um novo dia. Então, essa fé, essa mola propulsora que nos leva aí a ter confiança na vida, é a mesma, até no item que o Emmanuel fala, até para o alimento que a gente ingere, né, até na nossa alimentação, nós temos que confiar que o nosso organismo ali, né, que nós teremos ali né, o alimento será digerido e ele vai nutrir o nosso corpo. Então, essa fé, que quando nós comemos sentimos fome, né, esse alimento que nutre, que vai ser transformado, né, em pequenas moléculas, e vai nutrir o nosso corpo físico para que nos dê força para poder levantar, trabalhar, fazer todas as nossas ações do dia a dia. A fé é esse algo a mais espiritual que nos fortalece na busca diária, né? É essa fé que nos move,
Então, ou seja, a fé ela é a base dessa nossa construção por uma vida melhor, pelo nosso aperfeiçoamento espiritual. Sabemos que somos seres espirituais num corpo. Nós não somos um corpo, nós somos espíritos, né? Encarnados, buscando evolução, buscando melhorar, seguindo aí o exemplo de Jesus e chegando à magnitude do nosso Deus, Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus de bondade, Deus de justiça. Então, o próprio Jesus, nosso mestre maior, nosso mentor, exemplo de fé, de amor, Jesus, quando curava os males do corpo, né, e os males do espírito, ele sempre dizia: a tua fé te curou, vás e não peques mais. Jesus nunca disse que eu te curei. Ele sempre dizia, enquanto as pessoas o agradeciam de todas as curas, de todos os enfermos, e foram muitas, principalmente as espirituais, e Jesus afirmava: a tua fé te curou, vá e não peques mais. E na parábola do grão de mostarda, quando eu busquei assim, né, o estudo para a gente refletir sobre fé, Jesus coloca na parábola do grão de mostarda, né? E ele faz uma comparação. Se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você será capaz de mover montanhas. E o que Jesus quis dizer com parábolas? Jesus falava em parábolas, né? Jesus viveu numa época em que as pessoas não tinham muita compreensão. Então as parábolas elucidavam o pensamento, eram exemplos simples, mas cheios de um significado muito grande. Por isso as parábolas de Jesus fazem tanto sentido e até hoje nós nos recorremos a elas para entender muitas coisas. São as metáforas, né? Através de onde o pensamento consegue chegar a um raciocínio. Então, quando Jesus compara a fé a um grão de mostarda, é que o grão de mostarda é muito pequeno, ele é bem pequenininho. Só que quando ele é lançado, né, num terreno fértil, quando ele é plantado e quando ele é regado, essa pequena sementinha, né, esse grão de mostarda, ele se torna uma árvore muito frondosa. Então, o que Jesus quer nos dizer exatamente? Se a tua fé for, né, do tamanho de um grão de mostarda, você fará coisas impossíveis. O que Jesus quer nos mostrar com isso? Que a força está em nós, que essa fé, que é a base que nos guia, que nos leva adiante, ela pode ser pequenininha, mas se diariamente nós alimentarmos essa fé, nós seremos grandes árvores e por onde nós passarmos, nós seremos exemplo do Evangelho de Jesus. E que foi esse Evangelho de Jesus? Quando Jesus fala em ter fé, a tua fé te curou, né? Então, independente do tamanho, né? A gente não, voltando ao que eu falei agora mesmo, não é a crença na religião, não é a crença em algum objeto, mas é a fé que está dentro de ti, é a fé que te move. Porque se regarmos essa fé, né, diariamente, esse grão de mostarda vai se transformar numa grande árvore. E aí eu fiz uma pergunta para mim, né? Porque primeiro a gente, para poder passar, a gente tem que ver com a gente, né? Quantas vezes eu já perdi a fé? Quantas vezes a minha fé não chegou nem ao pedacinho, metade do grão de mostarda? Quantas vezes nós perdemos a fé? Na vida, nas pessoas, né? Isso está acontecendo muito com a gente. É um tempo muito triste que a gente vê muita perda de fé. E aí o apóstolo Paulo nos ensina que ter fé é a certeza daquilo que esperamos e é a prova das coisas que não vemos. Olha que bonito isso, né? Paulo nos ensina que ter fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E aí eu trouxe para completar o pensamento não completar, complementar o pensamento de Paulo, um trecho do poeta Khalil Gibran. Khalil Gibran fala o seguinte: a fé é um salto no escuro para os braços de Deus. Quem não tem fé nem salta nem abraça
fica no escuro. Paulo nos diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e é a prova das coisas que não vemos. E Khalil Gibran escreve que a fé é um salto no escuro para os braços de Deus. Quem não tem fé, nem pula e nem abraça, fica no escuro. Quantas vezes nós escolhemos ficar no escuro? Quantas vezes nós temos medo de caminhar para o incerto? Porque a vida é incerta. Nós não sabemos o que nos aguarda no dia de amanhã. Nós não sabemos o que nos aguarda daqui a poucos minutos. A vida é esse presente. Mas quando a gente tem fé, né, e o que Jesus nos disse, o reino de Deus não é desse mundo, e aí para nós que acreditamos em outras vidas, a gente sabe que todas as provações que nós passamos aqui, elas vão fazer sentido. Elas fazem sentido. E é a nossa fé que nos faz crer nisso. É a nossa fé que nos faz acreditar no reino dos céus, no mundo mais justo, que nós possamos evoluir, que nós plantamos aqui, mas que nós vamos colher. E é essa fé que abre o caminho para o outro item, né? Que nós vamos falar da tríade: fé, esperança e caridade. E é essa fé, né? A fé, ela é essa mola propulsora que ela abre o caminho para a esperança. Porque, mais uma vez, o que significa ter esperança, né? Será que nesses tempos tão difíceis a gente tem esperança? É muito bonito, né? Quando a gente fala assim, eu tenho esperança, mas não é a esperança de esperar, né? É a esperança de esperançar. Já dizia aí Paulo Freire, né? Um grande educador brasileiro. A esperança não é aquele verbo parado da espera. A esperança de esperançar é de quem vai à luta. E quando nós temos uma fé, que é essa mola, essa base, essa força, e ela é mola propulsora, a esperança nos faz caminhar. Então, da mesma forma que a fé é a força, a esperança é o que nos faz fazer esse caminho, né? Então, a esperança, ela nos faz buscar dias melhores, ela nos faz buscar um mundo melhor, ela nos faz buscar um mundo mais justo, né? Nós queremos dias mais felizes, mas quando a gente fala em dias mais felizes, de qual felicidade eu estou falando? Da minha felicidade, egoisticamente, como ser humano falando, ou de um mundo em que as pessoas sejam capazes, né, que consigam, pelo menos, usufruir de momentos de felicidade. Porque a felicidade plena, né, a gente não é feliz o tempo todo. A vida, nós vivemos num planeta de provas e expiações, que nos coloca o tempo todo, né, nos testa o tempo todo para ver a nossa fé, a nossa força e a nossa esperança. E se a gente não se firmar, a gente cai, né? A gente cai e a gente desiste. E aí que vem Cristo, porque nós esperamos em Cristo. Nós esperamos no exemplo, né? Jesus passou, eu falo que Jesus, ele não veio para simplesmente falar, né? Ele é o nosso Salvador. Jesus veio nos ensinar com o seu exemplo, com a sua bondade, com a sua energia, com a sua magnitude de ser humano, né? Ele um espírito de luz que vem viver no planeta, que passa por todas as provações, que é testado de todas as formas, mas que não cai em tentação ao humano, né? Ao egoísmo. Jesus prega o amor. E qual amor que Jesus prega? O amor ágape. E é sobre esse o próximo passo. Porque quando a gente fala em ter fé, em ter esperança, né? E nós ouvimos o que Jesus nos diz, o reino de meu Pai, né? O reino dos céus não é aqui, e ele vem para nos mostrar exatamente isso, que algo material, né? Que essa matéria que aqui se faz presente, ela vai ficar. Tudo que nós construímos em matéria, tudo vai ficar.
né? Porque a gente sabe que a morte é certa, ou seja, a única certeza que nós temos é que teremos uma passagem. Mas quando nós temos fé e esperança que a passagem, porque a vida continua, isso amplia um pouco a nossa consciência, né? Nos faz sermos mais desapegados, né? Desapegados aí de angústias, desapegados de raivas, né? Desapegados de somente questões materiais, desapegados de todos os sofrimentos. Essa fé, essa esperança na vida eterna, sabendo que somos continuidade de uma vida, não temos apenas uma vida e nós temos aí uma infinitude, né, de mundos, isso nos proporciona um pouco mais de acalento, né? Isso nos acalma um pouco mais a alma e é o que chamamos aí de expansão da consciência. Porque Jesus nos diz: fazei brilhar a vossa luz. E aí nós vamos pensar o seguinte: mas como que nós vamos fazer brilhar a nossa luz? Porque somos luz. E Jesus nos diz isso. Fazei brilhar a vossa luz. E se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você fará coisas impossíveis. E se você não conseguiu fazer, talvez é porque a sua fé não seja nem do tamanho de um grão de mostarda. Mas quando a gente fala em fazer essas coisas impossíveis, muitas vezes não são realizações daqueles sonhos egoístas que nós temos para nós, né? Para mim, para minha família, para os meus, aqueles que estão comigo. Mas naquele sonho que nós temos aí de um coletivo mais humanizado. E aí nós vamos então caminhar exatamente para a terceira palavra, né? A terceira palavra, que é a caridade. E aí nós vamos formar então a tríade da fé, da esperança e da caridade. E aí o Evangelho, ele nos diz assim: eu vos disse, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não bastava para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. A caridade, ela é a mãe de todas as outras virtudes. Fora da caridade não há salvação. Mas que caridade é essa? Né? Quando a gente vai pensar sobre a caridade também é um campo muito vasto aí de reflexões, de interpretação, né? Que caridade que é? É eu dar o que me sobra para aquele que precisa? Será que nós estamos falando de caridade material? Mas será que a caridade é só isso? Né? A caridade, ela é o que dá sentido à vida. E vamos dizer assim, usando tons, né, de costura, que ela é o que arremata. Então, se nós falamos da fé e falamos de esperança, a caridade vem com o bordado perfeito, linha a linha, ponto a ponto, arrematando a fé e a esperança. Mas quando se fala em caridade, e a caridade no sentido amplo da palavra, que é a maior de todas as virtudes, nós vamos falar da caridade no sentido de amor, né? Desse amor ágape, desse amor sem pretensões, desse amor de ajudar ao próximo, né? Que o capítulo é esse, amar ao próximo como a ti mesmo. Mas nós estamos muito longe disso, né? Nosso amor ainda é muito egoístico. Nós somos centrados ainda, né? Em nós, no nosso ego. Nós não temos aí muita consciência de coletividade, de solidariedade. Tanto é que ainda se mata em nome de Deus, né? Tanto é que as religiões brigam e Jesus não pregou religião. Jesus pregou o amor ágape, esse amor desprendido, esse amor que faz o bem sem olhar quem, esse amor que respeita, esse amor que consola, é o amor que perdoa. E aí quando a gente vai falar da caridade, é esse amor. E aí quando Jesus nos fala de caridade, amar ao próximo, né? O próximo, mais próximo sou eu. E quantas vezes nós não temos caridade para conosco? E nós somos a maior obra de Deus.
né? A nossa evolução ela é individual. Nós dependemos de um coletivo, né? Nós atualizamos aí toda a nossa vida em torno de um coletivo, mas sabemos que o caminhar ele é individual, que a nossa ascensão, tijolinho por tijolinho, pedrinha por pedrinha, ela é nossa, ela é unicamente nossa, porque nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos, nós somos responsáveis pelas nossas ações, e nós somos responsáveis por tudo que nós refletimos. Então, quando a gente fala que a caridade ela é concretização de obras, nós somos a obra que precisa desse amor. Porque somente quando eu consigo ter essa expansão de consciência, né, com capacidade muito pequena ainda, mas que eu tente me aproximar dos ensinamentos de Jesus, nós estamos falando em verdadeiro amor, em verdadeira caridade. E aí nós vamos unir, né? Quando eu iniciei com a fala da tríade, nós vamos unir a fé, a esperança e a caridade. Porque a maior caridade, né, a obra de Deus somos nós. Então, nós somos espíritos em evolução. E é somente pela caridade que nós podemos alçar voos. Fora da caridade não há salvação. Então, quando vamos refletir novamente sobre a questão da caridade no sentido material, ela é válida, ela é muito válida, né? Eu preciso, às vezes, eu tenho algo que eu posso ajudar. Ela é muito válida. Ninguém condena a caridade material, de ajudar o próximo, aquele que precisa. Mas a caridade maior é a entrega total, né? Dos seus pensamentos em bem da humanidade, das suas ações, do que você pode fazer para melhorar o outro, né? Quando a gente deixa a nossa arrogância de lado, o nosso egoísmo de lado e a gente nos coloca a serviço do amor de Jesus. Aí nós conseguimos ter um pouquinho do reflexo do amor de Deus. Quando a gente tenta seguir o exemplo de Jesus, nós nos colocamos mais perto de Deus, porque é esse amor universal, né? Movido pela fé, movido pela esperança e que nos leva ao amor maior, que é a caridade. E aí eu vou trazer um pouquinho a reflexão para os nossos dias atuais, que foi exatamente o que me fez conversar um pouquinho e refletir sobre esse tema, né? Nós estamos aqui nesse momento conectados, né? Vocês estão do lado, é muito ruim para quem está acostumado com plateia, né? Em ver a reação das pessoas, em sentir a energia das pessoas, aqui é uma energia diferente. Mas, no entanto, estamos conectados pelo pensamento, pela união e pela reflexão, porque o pensamento ele não tem barreiras. Então, nesse momento, estamos conectados, não fisicamente, mas estamos conectados mentalmente numa mesma energia. Isso é muito interessante. E a tecnologia nos permite, nesse momento de isolamento social, que estejamos conectados. E aí, quando nós percebemos que diante de tudo que está acontecendo no mundo, o quanto a tecnologia tem nos ajudado, quantas lives, né, nós estamos, muitas aí no dia a dia, lives de estudo, de reflexões filosóficas, de psicologia, as aulas que estão acontecendo também, utilizando os meios tecnológicos, nós temos a certeza do quanto a humanidade evoluiu cientificamente e tecnologicamente. Mas quando nós percebemos, né, diante dessa situação em que o mundo passa, o egoísmo das pessoas, a arrogância de muitas pessoas na negação de tudo que já foi descoberto pela ciência, quando nós percebemos a desumanidade, né, daqueles que têm o poder, que se utilizam do poder para poder negligenciar leitos, investimentos, e o que utilizam desse momento, né, para roubar do outro, a gente percebe, meu Deus, o quanto nós precisamos evoluir moralmente.
né? E isso é uma questão mundial, porque é uma questão do humano. Então, nesse momento de recolhimento pessoal, que a gente está num aprendizado muito grande, é um aprendizado individual, é um aprendizado familiar, é um encontro conosco, né? O ir para dentro, a gente precisa refletir muito sobre como está a nossa fé, como está a nossa esperança e como está a aplicação dessas duas virtudes unindo ao amor e à caridade que Jesus nos ensinou. Nos falta muito a caminhar, mas nós não podemos desistir. E é por isso que a gente está refletindo sobre fé, sobre esperança, sobre amor. Porque para espalhar o mal é muito fácil, né? O mal já se propaga por si só. O planeta é um mundo de provas e expiações. Então, para propagar o mal não precisa de divulgação. Mas nós precisamos dos trabalhadores da última hora, para que no momento tão difícil consiga propagar a fé, a esperança e o amor, sendo exemplos, né? Sendo exemplos de conduta, sendo exemplo de empatia, sendo exemplo de solidariedade. Esses dias eu vi um compartilhamento nas redes sociais aqui de Muzambinho, que eu fiquei um pouco assim, parei alguns minutos para refletir, né? A pessoa compartilhou uma frase pronta. Quantas pessoas você conhece que morreram da doença? E aí eu me perguntei, será que eu preciso conhecer a pessoa que morreu para me solidarizar? Será que só a hora que a gente perder alguém da nossa terra, a gente vai entender? Onde que está essa solidariedade? Onde que está essa compaixão humana, né? Que é capaz de se solidarizar e de entender com milhões de pessoas que estão sofrendo, de pessoas que estão perdendo seus empregos, de pessoas que estão aí na linha da miséria e que não têm o que comer devido a todo esse patamar do que está acontecendo. E é aí que nós temos que fazer brilhar a nossa luz, como disse Jesus. É nesses momentos, nos momentos que a vida nos coloca à prova, que a vida vem falar, olha, eu vim ver se você está aqui mesmo, eu vim ver se você entendeu, porque ler o Evangelho, decorar o capítulo da Bíblia, saber todos os versículos e recitar, isso é muito fácil, basta ter memória, basta se dedicar. Agora, sentir, ter empatia, ter solidariedade, se colocar no lugar do outro, isso é aprendizagem. Porque aí eu consigo, né, realmente me aproximar com muita pequenez da grandiosidade do amor de Jesus. É quando eu consigo me desapegar, né, de mim mesmo para poder entrar no pensamento, me adentrar e tentar sentir, por mais que pequeno, a dor do outro. Então, nesse momento de tantas provas que nós estamos passando, nesse momento tão incerto, né? Tudo nesse momento é incerto. Nós não podemos deixar apagar a nossa luz. Nós temos que, assim como Jesus nos ensinou, fazei brilhar a vossa luz. Nós precisamos ter fé, ter esperança, né? De que a vacina virá, de que nós continuaremos aí o nosso progresso, mas que a partir de mais uma, que não é a primeira das provas da humanidade, né? É mais uma, virão outras, que nós possamos sairmos melhores, que nós possamos mudar a nossa visão de mundo de acordo com aquele micro, né? O micro, meu mundo, para eu conseguir pensar no macro. Porque foi isso que Jesus nos ensinou. Ele não dizia, eu te curei, a tua fé te curou. Se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você fará coisas impossíveis. E é nesse poder, né, do humano, na nossa força, né, nessa modificação da humanidade, que reside a prova maior de todas, a maior de todas as virtudes, a mãe de todas as virtudes, que é a caridade. Eu vou ler um trecho aqui da Bíblia, né, de Paulo, da carta aos Coríntios, que
não é do Renato Russo, né? Que a gente sabe muito bem, mas que é a excelência da caridade. E Paulo fala o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, eu sou como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé a ponto de transformar as montanhas, se não tiver caridade, eu sou nada. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, de nada valeria. A caridade é paciente, a caridade é bondosa. Não tem inveja, a caridade não é orgulhosa. Não é arrogante nem escandalosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita e não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Essa é a verdadeira caridade. Esse foi o ensinamento de Jesus. E terminando, ele fala o seguinte: por ora subsistem a fé, a esperança e a caridade, as três. Porém, a maior delas é a caridade. Então, por ora, né, persistem aí a fé, a esperança, mas a maior delas é a caridade. Então, caminhamos aqui para o encerramento, né, da nossa reflexão de hoje, tá? Deu nosso tempo aqui. Quando a gente fala para os outros, na verdade, a gente fala para a gente mesmo, né? Então, foi muito bom, assim, refletir e reacender, né? Eu falo, às vezes é difícil quando a vida nos coloca à prova. O mundo, nesse momento, está à prova, né? Todas as pessoas. E a Organização Mundial da Saúde, essa semana, ela fez um comunicado que a próxima pandemia será de saúde mental. Então, nós precisamos nos fortalecer nesse momento, porque o que virá nos próximos anos não será fácil. E que nós sabemos, já é ciência, né? É fato, que viveremos aí uma pandemia de saúde mental. A depressão já vinha num crescente muito grande. Quantas pessoas estão perdendo o sentido pela vida? Quantas pessoas desistiram dos seus sonhos? Pararam de acreditar na humanidade? Pararam de acreditar nos seus projetos? Quantos e quantos e quantos? E não falamos em idade, nós vemos jovens, nós vemos crianças, que algo nunca aconteceu tão sério, né, com crianças aí com depressão, paralisados. Então, nesse momento em que nós estamos vivendo, né, nesse encontro conosco, que a gente mantenha essa fé, essa força que nos move, que a gente mantenha a esperança para poder caminhar, que a gente não cesse, que a gente continue, mesmo que a passos curtos, mas que a gente continue andando, que a gente continue fazendo esse caminho, porque é isso que Jesus espera de nós. Nós temos uma missão e nós não podemos desistir. Nós não podemos desistir de trilhar um caminho de luz. Nós não podemos desistir de criar um mundo melhor, né? De formar pessoas melhores, menos materialistas, menos egoístas, que nós possamos ser mais solidários, que nós possamos ser mais amorosos, que nós possamos ser mais empáticos. E esse momento ele é crucial para tudo isso acontecer lá na frente. Então, que a fé seja a nossa mola, seja a nossa força, que nos faz levantar todo dia e acreditar no nosso propósito de vida, acreditar na nossa missão. Que a esperança seja esse caminho que nos guia até o inesperado, mas que nos guia, que nos faz buscar. E que o amor, né, esse amor, essa caridade, que somente ela nos salva, que ela possa arrematar, que ela possa alinhavar e que ela possa fazer essa tríade se fortalecer, né? Porque só o amor, é só o amor que nos salva, é só o amor
que nos faz alçar voos aí para a evolução. É quando a gente tem essa capacidade de amar ao próximo, né, como a ti mesmo, que foi o capítulo do Evangelho, e esse amar ao próximo como a ti mesmo é primeiro nos amar, acreditar que nós podemos e podemos muito, para depois ter a nossa contribuição para que a humanidade seja um pouco melhor. Então agradeço a presença de todos, né, que estiveram aqui me ouvindo. Eu agradeço muito a oportunidade de refletir. Agradeço muito a espiritualidade que me intuiu nesse momento e peço a Jesus, né, a Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso mentor, nosso mestre maior de luz, que continue nos inspirando, que aumente a nossa fé, que não deixe jamais que percamos as nossas esperanças e que, assim como Ele, possamos ser exemplo de amor para que a humanidade possa ser um pouco melhor e que isso comece conosco, com as nossas ações no dia a dia, dentro dos nossos lares, dentro das instituições que nós atuamos e que todo esse pensamento de energia, de amor, de fé e de esperança possa chegar até todos. Muito obrigada, tenham uma boa semana, que Jesus fortaleça sempre a nossa fé e que sigamos firmes, que não paremos de caminhar. Um abraço e boa noite a todos e obrigada pela presença.